Ok, ok, aluno. Eu falei que eu ia entrar. Não é aquela coisa de ficar aqui, estático. Não. Agora vai ser assim. Vamos entrar no nosso cenário, na nossa sala de aula. Aluno, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de história. É isso mesmo. Olha só que legal. Nós estamos na aula 21.1. Estamos na metade da nossa aula de história. Lembrando que procure anotar tudo que vocês estão anotando, tá bom? Joga na tela, vamos lá. Ó, joga na tela e olha para vocês aqui, ó. Viu, aluno? Viu? Ó, pois é, já se passaram tanto tempo, né, aluno? E você não viu isso? Presta atenção. Ó, nossa aula vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, parte 3. Isso porque nós já falamos sobre a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Show? Bom, agora nós temos como subitens a derrota nazista na União Soviética. Como que os alemães não perderam... Opa, eu não tinha colocado aqui a minha caneta. Como que os alemães não perderam essa guerra lá no espaço soviético? Aí nós teremos a contraofensiva, depois teremos o bombardeio sobre a Alemanha. Eita, agora o caldo vai engrossar. Vitória aliada na África, olha aí, e depois a invasão na Normandia. Certinho? A invasão na Normandia, isso vai dar o famoso dia D. Já viu o dia D? De decisão. Tá certo? Então, olha só. Acompanhem, anotem tudo que for possível, porque vocês vão utilizar esse material para estudar para a prova. Tá certo? Então, saiam comigo na tela. Vamos lá. Beleza? Conseguiu? Então, já, aluno, envia para mim. Envia para mim. Vamos lá. Aluno, na sequência, o que nós temos aí? Nós vamos ter que ter as habilidades. Você vai ter que analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Certo? Segundo, identificar os significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações. Aluno, isso são as duas habilidades que é necessária para essa aula. Se você conseguiu, está ótimo. Agora, caso contrário, se não conseguir, aí nós vamos ter que conversar, certo? Com isso é muito, muito bacana vocês aprenderem o que deve explorar do conteúdo. Então, quando você fala assim, analisar a produção da memória, os acontecimentos, né? Que se passaram. Identificar o significado histórico também é o mesmo sistema. Certinho? Olha só. Nessa primeira imagem, nós estamos dando continuidade à terceira aula, à terceira parte. As mais terríveis batalhas da Segunda Guerra Mundial foram travadas na frente, oriental europeia, entre alemães e soviéticos. Foi lá que Hitler concentrou a maior parte do seu exército, em torno aí de 65%. Caramba, é muito, viu? É muito. Bom, se Hitler não tivesse feito isso, mudado a técnica, com certeza, aluno, a história seria diferente hoje. Sabiam disso? Então, é um conflito que realmente... em leituras que eu fiz aí, se fala aí em 150 milhões, 150 mil... Era muita gente, viu? Se não me engano, a Primeira Guerra Mundial matou 150 mil pessoas. E vai ferir mais 150 mil. Então, tem gente que fala que até
um número bem específico. Milhões. Lembrei agora. Só a União Soviética, ela vai perder 20 milhões de soldados. É muito soldados. É muito soldado. Será que é? Olha aí. Vamos ver. Bom. E a próxima? Bem de perto. Vou te contar. Aluno, vou te contar. Já foi melhor. Essa aí é a bandeira erguida pelos soldados quando toma o território, ali, o próprio território alemão. Derrota nazista. Observe que a União Soviética, ela representa essa espada aqui. Olha o símbolo dela aí. Com a força da União Soviética, com o poder soviético, você vai conseguir, os aliados vão conseguir derrotar os alemães. Observe Hitler aqui embaixo. Pois é. Sem a União Soviética seria impossível, sabia? Logo, isso é fato. Só um detalhe. A União Soviética, ela luta do lado do eixo do bem, que é a União Soviética, a Inglaterra, Estados Unidos, a França, todos são aliados. Logo, só que a União Soviética ela é socialista. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, logo começa a Guerra Fria. Por quê, professor? Porque eu falei na última aula, são dois blocos antagônicos. Um defende o socialismo e o outro defende o capitalismo. Aí, moço, nós iremos até 1990. Segurem. Entre junho de 1941 a agosto de 1952, os exércitos alemães, apoiados pelos húngaros, pelos finlandeses, italianos, eles irão avançar de modo fulminante, muito rápido, pelo território da União Soviética, aniquilando ali cerca de 1/3 do seu exército. O exército alemão vai invadir o território soviético, sabia? Olha lá. Para o historiador soviético Dmitry Volkhanov, na luta contra os nazistas, se fala aí, que tenha morrido de 26 a 27 milhões de pessoas, dos quais 10 milhões caíram nos campos de batalha ou morreram em prisões. Eu já li em outro canto que 20 milhões foi só da União Soviética, tá? Vocês imaginem os outros países. Então morreu muita gente. Isso tudo para poder defender a ideia de um líder, ou a ideia de Stalin, ou a ideia de Mussolini, ou a ideia de Adolf Hitler. Certo? 26 a 27 milhões é um número muito expressivo. Ok? Isso aí segundo esse historiador Dmitry Volkhanov. Avançamos aí. Em setembro de 1942, veículos blindados do exército alemão entraram na cidade de Stalingrado, atual Volgogrado, situada às margens do rio Volga, onde seria travada uma das mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra. Stalingrado era uma cidade de homenagem a Stalin. Quando os alemães invadem ali, eles invadem primeiramente Leningrado, que é uma cidade em homenagem a Lenin, e Stalin vai pedir que a sociedade, o povo, peguem arma para defender o território.
E aí Leningrado vai ser varrido no mapa. Os alemães tentam tomar Moscou, mas não conseguem. Aí depois se volta para Stalingrado, também não consegue. A derrota alemã já era sentida. Os caras vão lutar dentro do território da União Soviética. Dentro do território do inimigo. É impossível. Como é que vai ganhar a guerra? Mas nunca. Nunca. Até porque, olha só, vem aqui para mim. Até porque quando os alemães eles estavam no território da União Soviética, os soviéticos cada vez mais eles iam para o sul do território, que é o local mais frio. Os alemães saíram da Europa sem agasalho, senhores. E aí, claro, com fome, com sede, com frio, vão desistir, vão se entregar. Melhor se render com vida do que ser enterrado em solo soviético. E aconteceu isso. Certinho? Vamos lá. Veja aí, senhores. Os combates ocorreram corpo a corpo entre as ruínas de casas, de fábricas, de prédios, ou seja, edificações. Foram 2 meses enfrentando aí a resistência soviética, sem que os nazistas conseguissem dominar a cidade por completa. É o que está acontecendo hoje na Ucrânia. Os militares que estão resistindo estão escondidos em casas, em edifícios, em algumas regiões, alguns esconderijos subterrâneos. E a partir do momento que o soldado russo dá moleza, são abatidos. Aí você imagina comigo, o tempo que vai levar para eles se recomporem. É muito tempo. Para limpar tudo isso, ter investimento para reconstruir. Outro dia, eu lendo uma matéria, a Ucrânia estava falando que ela vai precisar de 8 bilhões por mês para poder recompor o território. 8 bilhões é muito dinheiro. Basicamente é reconstruir toda uma cidade. É o que vocês estão vendo hoje. Mariupol, Lviv, essas cidades mais atingidas pelos russos. Sem contar a perda humana, né? Que não tem como trazer de volta. Olha aí. Estão lutando nos escombros. Soldados nazistas ali sendo varrido pelos soldados soviéticos. Garoto, tá pensando o quê? Vai haver a caça. Vai haver a caça. Tá? Então, salve-se quem puder. Os caras estão dentro do território soviético. Só que assim, estando escondido ou protegido, ninguém vai conseguir ver. Ó, o cara com uma granada de mão ali, ó, para poder jogar. Então aí a adrenalina é 1000 por hora. Como é que se deu a contraofensiva? De 42 até 45. Vai ser a reação do eixo do bem. Da Inglaterra, da União Soviética, da França, dos Estados Unidos. O Brasil entra nesse bolo. Tá? O Brasil entra no bolo. Os sovietes, eles receberam ordens de Stalin, nenhum passo para trás. É o mesmo que falou o presidente da Rússia. Lembra? Não vai entregar um palmo de terra aos russos. Lutaram e resistiram até poderem organizar uma reviravolta nos combates. No dia 19 de novembro de 1942, o exército soviético iniciou a contraofensiva
O resultado foi a rendição das tropas alemãs em fevereiro de 1943. Os alemães estavam dentro do território da União Soviética. Eu contei isso na última aula para vocês, eu narrei. Os alemães chegaram na União Soviética com o intuito de tomar posse de Moscou. Só que os soviéticos se anteciparam e tocaram fogo na cidade. Destruíram tudo que havia pelo caminho para os alemães não utilizarem, como alimento, água. Quando eles chegam em Moscou, eles vão encontrar a cidade destruída. Pensando assim, alguém já destruiu por nós. Quando eles tocam retirada, eles são surpreendidos. Sem poder ir, sem poder voltar, eles vão ter que se entregar com vida. Senhores, não deu outra. Eles são rendidos. Por isso que vocês estão vendo esses militares se escondendo aqui, Não tem como resistir. O único jeito é levantar as mãos para os altos, mostrar que não tem arma e se entregar. No dia 2 de novembro de 42, os soviéticos foram para cima e contra-atacaram os alemães. Aí nós temos a rendição dos alemães em 43. E isso dentro do território soviético. Porque continuava a guerra na França e em outros países. Aí os russos vão se juntar com a potência do eixo, que vai ser dado o famoso dia D. Na Batalha de Stalingrado, um general alemão, Friedrich Paulus, e seu exército foram obrigados a se renderem. Acabava o mito da invencibilidade alemã. Foi o que aconteceu. Era muito mais fácil negociar a rendição do que ser abatido. Certo? É o que vai acontecer. Nesse caso aí, é simples em mostrar para vocês. Os sovietes, eles tomaram a iniciativa dos ataques e foram conquistando os territórios dos países antes controlados pelos nazistas. Que países eram esses? A Finlândia, a Bulgária, a Hungria, a Romênia, a Polônia e a Tchecoslováquia. Professor, os alemães já tinham invadido tudo isso? Sim, toda a Europa, cara. Toda a Europa está ajoelhada diante do poderio alemão. Foi muito rápida a ofensiva deles. Mas aí os soviéticos que eram potência. Por isso que hoje, na guerra da Ucrânia, os russos vivem metendo medo. Vivem prometendo isso ou aquilo. Uma guerra nuclear, por exemplo. Porque a Rússia, ela possui bomba atômica. Ela estreou essa bomba atômica em 1949, em uma de suas ilhas. Viu? E aí o mundo não quer pagar para ver, né? Já basta o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Isso para nunca mais se repetir. Os soviéticos seriam os primeiros, no final da guerra, a entrar vitoriosamente em Berlim. Aí eles estão em Berlim. Eles vão encurralar Adolf Hitler, que estava no bunker. Por isso que muito se fala que Adolf Hitler vai ser encontrado pelos soviéticos. Vem aqui para mim. Por isso que seria o seguinte, quando os soviéticos chegaram em Berlim, encurralaram Adolf Hitler, que estava no seu bunker. Os soviéticos irão encontrar os restos mortais de Adolf Hitler. E para isso também vai começar a surgir aquelas conspirações, teoria conspiratória, dizer que não, os soviéticos deixaram Hitler embora, que Hitler foi visto lá na Argentina, que Hitler não sei o quê, começa a surgir tanta história, sabe? Não tem nada a ver. Por quê? Porque os soviéticos
por ser potência, eles serão os primeiros a entrar em Berlim e tomar todo o controle. Depois que Hitler então, se suicida, o alto comando acaba se entregando e depois será julgado lá no tribunal de Nuremberg. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Bombardeio sobre a Alemanha. E aí começa. A contraofensiva, ela vai tocar o terror. Olha aí. Como é que ficou a Alemanha? Tanto é que depois, na reconstrução da Alemanha, novamente, a Alemanha já sai de uma crise na Primeira Guerra. Na Segunda, não vai ser diferente. Mas aí, o famoso Plano Marshall, dos Estados Unidos, vai acabar ajudando esses países que sofreram diretamente na guerra. Que são os empréstimos, né? Não vai ser doado nada, vai ser emprestado. Com a entrada dos Estados Unidos no conflito, suas indústrias foram colocadas ao serviço da guerra e dos aliados. Milhares de navios, tanques e aviões, bem como toneladas de armamento, foram produzidos pelas indústrias bélicas do país. Os Estados Unidos acabam entrando nessa guerra devido ao ataque à base de Pearl Harbor. Tá? Até então, os americanos estavam colaborando indiretamente com a guerra. Como assim? Vendendo produtos. Vendendo produtos para os países envolvidos no conflito. Aí é quando eles se acham no direito e já entra descansado, e basicamente todos os louros irá para os americanos. A vantagem de ganhar a guerra, só ganhou a guerra porque os americanos entraram. Pois é, a vantagem vai ser para eles. Tá bom? Vejam, o ataque à base de Pearl Harbor, a marinha americana, percebendo ali todo o estrago que foi feito, e novamente vai ter que se exigir um posicionamento nos Estados Unidos. Aí é quando eles de fato vão entrar no conflito. Em 1942, aviões ingleses e americanos bombardearam as grandes cidades alemãs. A intensidade desses ataques foi aumentando até 1945. Cara, aí você vê, olha, de 42 até 45. Olha só como ficou a cidade de Berlim. Basicamente toda destruída. Aí você vê um montante de recurso que vai ser necessário para reconstruir esse país. Não será pouco, hein? Não será pouco. Certinho? Bom, nisso, claro, com o apoio dos Estados Unidos. Eles irão emprestar dinheiro. O famoso Plano Marshall, vai emprestar dinheiro. Tanto é que George Marshall, criador desse plano econômico, vai ganhar, inclusive, o Plano Nobel da Paz. Sabia? Lá em 46. Olha lá. Aos poucos, a aviação aliada destruía as redes de comunicação e as zonas petrolíferas dos nazistas, paralisando assim a indústria também bélica dos alemães. Rapaz, já existe alvos a serem detectados. É o que, repito, volto novamente, é o que acontece hoje na guerra da Ucrânia. Quando eles vão atacar os aeroportos, os portos, os quartéis, tudo que eles acham que é um potencial. Para quê? Para desarmar o inimigo. Essa é a intenção. Ok? Não é para destruir por destruir. Não. Simplesmente, ela
ataca esses pontos estratégicos. Sabiam disso? Vejam, a vitória aliada na África. Claro que com os americanos, os ingleses, os franceses e outros países vão avançando, sem contar que o clima acaba pegando todo mundo de surpresa, né? Olha aí, tá tudo branco. Aí bate. Isso aí, senhores, são navios que vocês estão vendo. Olha só o que foi utilizado muito na Segunda Guerra Mundial. Os dirigíveis. Como se fosse... Esse aí detectava posições, jogava bomba. Isso foi muito usado. Hoje, já não se usa mais. Hoje se usa drones. Drones com armamento, sabia? Hoje já tem. Tecnologia, né? Só aumentou. Vejam. No norte da África, o general inglês Montgomery iniciou em outubro de 1942 a contraofensiva às tropas do general alemão Rommel, do Afrika Korps, que se rendeu em 13 de maio de 1923. Aí, ó, vai se render com 250 mil soldados alemães e italianos. Uma rendição total. Total. Não é isso? Rapaz, porque na verdade, quem vai conduzir a guerra no fronte só o alto comando. Por exemplo, o alto comando nazista são os generais. É muito fácil Hitler mandar informações, ordem lá do bunker. Eu li uma matéria, vem para mim, eu li uma matéria que quem perde a guerra não foi Hitler, foi o alto comando, o generalato dele. Porque Hitler no bunker mandava as informações, mandava as ordens, mas quem estava lá no fronte, brigando, guerreando, matando e morrendo, era o alto comando, generais, etc. Só que chegou um momento que os caras disseram, rapaz, eu estou aqui me ferrando, enquanto ele está lá embaixo, escondido. O alto comando nazista é que vai entregar os pontos. E aí Hitler, sabendo que isso ia só para ele, do jeito que aconteceu com Benito Mussolini, que ele foi capturado, ele e a sua tropa, foi morto, foi fuzilado, pendurado de cabeça para baixo em praça pública, levando cuspada na cara. Hitler soube disso pelos rádios. Hitler não queria que o seu corpo fosse um troféu também. Por isso que ele pediu para o seu médico providenciar aí 40 litros de gasolina. Só conseguiu 20 litros. Hitler, na verdade, ele iria morrer com o cianureto. Ele ia tomar e pá. O que aconteceu com a Eva Braun, a esposa dele. A Eva Braun, pá, o cianureto morreu. Hitler resolve dar um tiro na sua cabeça. Depois de 15 minutos, o médico entra lá, vê ele morto com a Eva Braun, leva para fora, cava um buraco e joga o corpo no buraco e toca fogo. Depois enterra. Quando os russos chegam, eles acabam dizendo onde estava o Führer. Foram lá, cavaram, pronto. Uma curiosidade. Aonde está enterrado o corpo de Adolf Hitler? Ninguém sabe. Para quê? Para não haver aí fanáticos que vão atrás e, sei lá, tem doido para tudo, né? Você sabe disso. Então é isso. O alto comando acaba entregando o jogo. Hitler, então, encurralado, acaba se suicidando. Tá bom? Avança comigo. Em julho de 43, tropas americanas e também inglesas invadiram a Itália e prenderam Mussolini. Um comando militar nazista libertou Mussolini, levando-o para o norte da Itália, onde fundou a República Social Italiana. Em setembro de 43,
Mussolini volta a ser novamente preso por tropas italianas, sendo executado em 29 de abril de 1955. Ou seja, ele teve a chance dele. Só que era o doido da baladeira, quis voltar ao conflito, à guerra, e aí? A população italiana, não satisfeita, acaba o prendendo e ele vai ser fuzilado. Lembro, em um artigo que eu li também, se fala que teve a participação brasileira aí, na execução, na prisão de Mussolini. E aí, 29 de abril de 45, ele é executado. Olha aí, eu trouxe para vocês a imagem dele. Há uma cultura italiana de levar, é igual o islâmico, né? De jogar o sapato. Ele é com espada. Todo mundo prestigiando esse momento. Ele, o seu guarda-costas, sendo pendurado aqui para baixo. Ou seja, o grande ditador do fascismo italiano. Na verdade, a Itália entra numa guerra que não era dela. Hitler soube desse episódio. Ele não queria que o seu corpo também fosse um troféu. Por isso que ele se suicida. Certinho? Olha lá. Os corpos foram levados a Milão e expostos, pendurados de cabeça para baixo. Num posto de gasolina da praça de Loreto. Todo mundo queria ver o Duce, né? Era o nome, era o grande líder em italiano. Todo mundo queria ver se realmente o Duce estava morto. Ninguém viu se realmente Hitler estava morto. Quem vai afirmar são os russos. É por isso que, rapaz, mesmo os caras vendo, olha aqui, mesmo os caras vendo o cara morto, ainda vão dizer que não morreu. Não, era um sósia dele que estava ali. Uma pessoa parecida. Ainda vai surgir as teorias conspiratórias. Rapaz, você entra na internet, coloca no YouTube o que vai ter de teoria de conspiração sobre Hitler. Não, Hitler foi visto nas Ilhas das Malvinas. Hitler foi visto lá na Itália, na Argentina, no Brasil. Aí o cara viaja literalmente. Mas aí, esse povo que está assistindo é testemunho da história. Aí eu volto de novo da nossa fé, que teve uma participação fundamental. A Força Expedicionária Brasileira, chamada de FEB, com um efetivo de mais de 25 mil homens, participou da luta contra o nazifascismo durante essa campanha na Itália. Olha a cobra está revoltada aí. A cobra está fumando, está fumando e está guerreando. Olha aí o coldre dela, cheio de bala aqui, né? E os revólveres. Por quê? Lembra que tinha aquela teoria. É mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O Brasil entrou na guerra e a cobra fumou. E o Brasil ainda teve vantagem. Aí, no dia 8 de maio, é considerado o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial. Esse aí é um símbolo da Força Aérea Brasileira, que eu consegui e coloquei nessa aula para que vocês possam entender. Rapaz, realmente o Brasil teve uma baita de uma participação. Isso é fato. Tá bom? Vejam, no dia 6 de junho de 1944, forças aliadas desembarcaram nas praias de Normandia, no noroeste da França, e iniciaram intensos ataques às tropas alemãs. A invasão da Normandia é chamado de Dia D,
D de decisão. Ok? Tá aqui, ó. D de decisão. Como assim, professor? Tudo ou nada. Ou vai ou racha. Certo? As tropas se relocaram, se reorganizaram, se reestruturaram na Normandia. E lembra que a União Soviética, ela foi lá ajudar também. Tá? Só que depois disso, aí nós vamos ter uma separação entre a União Soviética e também os Estados Unidos. Esse segundo conflito vai deixar um saldo nada animador. Eu creio que nós vamos ter a quarta parte dessa aula, porque daí irei falar sobre Hiroshima e Nagasaki, certo? O Brasil participa, sai vitorioso ao lado do eixo do bem, e logo todo o poder militar alemão vai ser destruído. Tudo isso graças também à nossa Força Aérea Brasileira, certo? Bom, nisso, nós temos o quê? Nós temos o que? Não. Bem para mim. Nisso, senhores, nós falávamos sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? E vários acontecimentos, ofensiva, contra-ofensiva. Os alemães tinham a ambição de tomar todo o continente, tanto europeu como asiático. Como diz a expressão popular, deu com burro na água. Mas também, se não tivesse mudado a técnica de guerrear, hoje iríamos estar falando totalmente diferente aqui, esse conflito. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Os alemães foram interceptados, perderam a guerra. Mas a experiência da bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, a humanidade não quer ver mais isso acontecer. Tanto é que, nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, existe muito essa ideia de querer colocar em prática a bomba atômica. Nós temos aí várias nações no mundo que têm bomba atômica. Bomba atômica e ogiva nuclear, que são diferentes. Se briga pelo cessar-fogo, mas até agora o que se vê são pessoas inocentes morrendo, porque estão na linha de ataques, e esperamos que isso tome um final feliz e que acabe com essa guerra, porque muita gente morre inocentemente. Essa foi nossa aula, sabia? Já acabou. E aí eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.